Glória a Deus. Deus seja eternamente louvado. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem sido conosco cada dia, cada instante. A palavra de Deus para nós nesta manhã está em 1 Reis 18, versículo 35. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje te fiz saber que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Aleluia. E que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Aleluia. Que vemos o confronto entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Foi um momento difícil após passar por uma grande perseguição. Os profetas de Deus encoraja, aleluia, a Elias. E ele chega até o rei Acabe e fala para ele. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Aleluia. Elias respondeu: glória a Deus, eu não tenho perturbado Israel, o que tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiam os Balaíns. Deus tem levantado homens na terra, mulheres na terra, para falar a verdade, aleluia. Para que o povo se posicione, para que o povo de Deus entre na obediência e no temor da palavra de Deus. Deus tem levantado a mim, tem levantado a ti, que nós não possamos nos acovardar. Elias estava sujeito a morrer, mas mesmo assim o nome do Senhor teria que ser glorificado através de Elias. E Elias chegou àquele rei e falou para ele, corajosamente: eu não perturbo, você tem perturbado. Você tem levado o povo a desobedecer os mandamentos do Senhor, aleluia. E ele veio com a autoridade dos céus e disse: agora ordeno que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 400 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Ali houve um confronto. Ali houve uma luta entre o bem e o mal. Ali eles montaram aquele altar para sacrificar ao Deus de Baal e clamaram, segundo a palavra de Deus. Eles clamaram e nada aconteceu, aleluia. Porque o nosso Deus, ele não dorme. Glória a Deus, glória a Deus. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos, glória a Deus. Porém, Baal não respondeu, aleluia. Porém, Baal se continuou calado, continuou quieto. Mas o homem de Deus permaneceu na convicção a qual o Senhor o chamou. E é para isso que Deus tem chamado a mim, tem chamado a ti, para que falemos a verdade, se arrependam, se posicione,
Se coloque diante de Deus. O tempo não é mais de brincar. O tempo não é mais fazer de conta que estamos servindo a Deus. Tomemos uma posição diante do Senhor. Ele está voltando. O Senhor tem nos levantado na terra para nós falarmos a verdade. Como Elias, que não teve medo, foi corajoso, ousado e percebeu e deixou que seus inimigos montassem o altar e eles clamavam e nada acontecia. Depois, aleluia, quando eles não conseguiram mais nada, não havia resposta, aleluia. Aí então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim, glória a Deus. E todo o povo se aproximou dele. E ele mandou restaurar o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, aleluia, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, que tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: seu nome será Israel. Glória a Deus. E aquele povo que estava afastado, que estava desacreditado, pois os profetas haviam morrido, somente Elias, havia escapado, porque o Senhor o guardou, aleluia. Com aquelas pedras ficou o altar em nome do Senhor, e ao redor deles fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha e disse: encham 4 cântaros com água, derrame sobre o altar e sobre a lenha. E disse ainda: faça isso outra vez. E eles fizeram, e disse mais: faça outra vez. Colocou água uma vez, colocou água 2 vezes, colocou água 3 vezes, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele tinha certeza que o Senhor responderia. E onde está a tua confiança quando você é afrontado? Anda aí de cabisbaixo, levanta a tua cabeça, esse é o Deus que tu serve, o Deus de Elias, o Deus que não nos deixa envergonhados, um Deus que não nos deixa sozinho, mas está a pelejar por nós e com certeza calará a boca dos nossos inimigos. E depois Elias simplesmente fez uma oração, aleluia. Então respondeu-me o Senhor: responde-me para que esse povo saiba que tu és Senhor, aleluia. És o Deus que fizeste o coração deles voltar para ti, glória a Deus. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha, as pedras, a terra, ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isto, todos se prostraram com o rosto em terra e disse: o Senhor Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Isso é que nós precisamos declarar, que o nosso Deus, ele pode mudar vidas, o nosso Deus pode mudar a história, o nosso Deus tira o homem do pecado, da lama, e coloca e faz assentar em lugar de príncipes. Esse é o Deus em quem tu tem servido, aleluia. Depois Elias, aleluia, perseguiu, prendeu os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderam, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. E a bandeira da vitória foi mais uma vez do profeta de Deus, do povo de Deus. Elias não temeu sua vida, mas ele foi ousado e fez que aquele povo tomasse uma posição diante de Deus. Que quando o povo viu a resposta do Senhor, eles se converteram, eles se arrependeram e reconheceram que só o Senhor é Deus. Esse é para isso que Deus tem nos chamado,
para que as pessoas se cheguem até a Cristo e reconheçam que só o Senhor é Deus. Amém?